A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei dando início ao livro de Neemias. Vou ler o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e algum de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimada a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardemos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teus servos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda, que os vossos rejeitados estejam no cabo dos céus, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos aos teus ouvidos à oração de teu servo, e à oração dos teus servos, que deseja temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Artaxerxes permite Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei-o ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: Viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogos. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes de exércitos e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias,
o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar bem os filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que fazia a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos nós e edifiquemos, e esforçamos as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Os que trabalharam na edificação dos muros. Capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacu, filho de Inri. E a porta dos peixes edificaram os filhos de Seneá, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cos. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram seu pescoço ao serviço de seu senhor. E as portas velhas repararam na Joiada, filho de Passeias, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Latias, o Jebonita, e Jadom, Meronita, homens de Gibeão e Mispa, que pertencia ao domínio do governador daquém do rio. E ao seu lado reparou Ziel, filho de Haraias, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaias, filho de Ru, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Jedaias, filho de Harumafe, defronte a sua casa. E ao seu lado reparou Ratuz, filho de Rabazéias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, Razube,
filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Halóis, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhes levantaram as portas com fechaduras e com seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. E à porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-ha-Querem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. E à porta da fonte reparou a Salum, filho de Cos-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Edificou e cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos, como também o muro dos viveiros de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que desce da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zu, até defronte do sepulcro de Davi, e até ao viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Réu, filho de Bani, e ao seu lado reparou Razabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Hadad, maioral da outra meia parte de Keila, e ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruco, filho de Zabai, outra metade desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. E depois dele reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cos, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. E depois repararam Benjamim, Razube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. E depois dele reparou Benui, filho de Hadad, outra porção desde a casa de Azarias até a esquina, até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaias, filho de Paros, e os netineus que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta. E depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois deles reparou Semaias, filho de Sacanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto. Outra porção depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. E depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mificade, até a câmara do canto, e entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Hoje vamos estar dando continuidade ao livro de Neemias, capítulo 4 a seguir. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus.
E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabar-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois quem te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os ardorditas, que tanto ia crescendo, e a reparação dos muros de Jerusalém, que já as torturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Grande é e extensa é a obra, e nós estamos apertados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo, cada um com o seu moço: Fique em Jerusalém, para que de noite nos cinde guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me
seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos por tornarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos com seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhe: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devereis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhe temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as vossas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos exigis deles. Então disseram: restituí-los-emos e nada procuraremos dele. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja, sacudindo e vazio. E toda a congregação disse: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do reinado do rei Astaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também nas obras deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punha à minha mesa. E o que preparava para cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar
Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até estas portas nos portais. Sambalaque e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixastes e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalaque, de mesma maneira, pela 5ª vez me enviou seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu em Gesem, diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles nós procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse-lhe: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas uma profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse, e pecasse para que tivesse alguma coisa, a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar mim. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizeram esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, o seu filho Joanã, também a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levaram a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém, meus irmãos? Finalizo aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima leitura diária. A paz do Senhor, meus irmãos. Estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo em Neemias a partir do capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro
fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, feche as portas e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. Ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azagade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.077. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Até de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Besai, 324. Os filhos de Arifi, 112. E os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Azamavete, 42. Os homens de Kiriate-Jearim, Séfira e Berote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Migmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outra Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lote, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senana, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017.
Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 704. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa e os filhos de Taboate, e os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana e os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, aos filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bessai, os filhos de Menuim, os filhos de Nefusessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, o filho de Aru, os filhos de Basilite, os filhos de Meida e os filhos de Asa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nessias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sorefete, os filhos de Perida, os filhos de Jala, os filhos de Darcon e os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Ati, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Asa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, os 642. E dos sacerdotes, filhos de Abais, e os filhos de Cos, os filhos de Basilai, que tomaram uma mulher das filhas de Basilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tisata lhes disse que não comesse das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim Tumim. Toda essa congregação junta foi 42.360, afora os servos e a sua serva, que foram 7.337. E tinha 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte das cabeças dos pais deram para a obra. Tisata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos e 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais das cabeças dos pais deram para o tesouro da obra era ouro. Deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arretéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos e em prata 2.000 arretéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram o sacerdote, e os levitas, e os porteiros, os cantores, e alguns dos povos, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escribas que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim os homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde que a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os seus ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anás, e Urias, e Ilquias, Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaias e Misael, e Malquias, Assum, e Asbadana, e Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, Sabetai, e Odias, e Maceias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, Anã, e Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia o que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tisata, o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras. Enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grande festa, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o sacerdote e os levitas, Esdra, o escriba, para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação, todos os que voltaram do cativeiro, fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, e de dia em dia
Ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa, 7 dias, e no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e trazia terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e se puseram em pé, e fizeram confissão de seus pecados, e das suas iniquidades, e de seus pais. Levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Assabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, e os mares e tudo quanto neles há. Tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste do seu coração fiel perante a ti, e fizeste com ele o concerto, que lhes daria a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos jebuseus, e dos gigaseus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo, e viste a aflição de nossos pais no Egito, ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e todos o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. O mar fendeste para eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os teus perseguidores nas profundezas, como pedra nas águas violentas, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde havia de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e falaste com eles desde o céu, e disse-lhes juízos retos e leis verdadeiras, e estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos e estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. O pão do céu lhes deste, na sua fome, a água da rocha lhes produziste, na sua sede, e lhes disseste que entrasse para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste, ainda mesmo que eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito,
e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem deles se apartou de dia para os guiardes pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar, e mostraste o caminho por onde havia de ir. E deste do teu bom espírito para ensinar o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste na sua sede. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, e os repartistes em porções. E eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Risbom, e a terra de Og, rei de Bazá. E multiplicasse os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxesse-os à terra, de que tinham dito a seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidade forte, a terra gorda a possuir casas, cheias de toda fartura, citernas cavadas, vinhas e olivais, árvores de mantimento em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e vieram de delícia em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para detrás das suas costas, e mataram os seus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores e dos que angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram das mãos dos seus angustiadores. Porém, tendo repouso, tornava a fazer o mal diante de ti, e tu deixava na mão dos seus inimigos, para que dominasse sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde o céu, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que se cumprir viverá, e retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos profetas. Porém eles não deram ouvido, pelo que entregaste no mão dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia não os destruísse, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande e poderoso e terrível, que se guarda o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e a nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, a todo o teu povo, desde os dias de reis da Síria até o dia de hoje. Porém tu és justo em tudo. Quanto tem ouvido sobre nós, tu fielmente te houveste porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos ouvemos. E os nossos pais, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei, não deram ouvido aos teus mandamentos, e aos teus testemunhos que se testificasse contra eles. Porém, eles nem no seu reino, nem na sua muita abundância de bens que lhe deste na terra, nem na terra
espaçosa e gorda que puseste diante de ti te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, até na terra que deste a nossos pais, para comerem do seu fruto e do seu bem. Eis que somos servos nela. Ela multiplica os seus produtos para os eis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos e selaremos nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Vou ler Neemias, capítulo 10, 11, 12 e 13. Capítulo 10. Os nomes dos que selaram o concerto. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Racalias, e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passu, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maacéias, Bilgai, Semaias. Estes foram sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Henadad, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaias, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Sacu, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani, Benino, os chefes do povo, Paros, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Debai, Adonias, Bivai, Adim, Até, Ezequias, Azur, Rodias, Rassum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Mapias, Mesulão, Rezi, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anias, Oséias, Ananias, Hassub, Halóis, Pileá, Sobaque, Reum, Razabana, Maceias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Harim, Baaná, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, os netineus e todos que se tinham separado do povo da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios, os que tinham capacidade para entender. Firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e os que não daria as nossas filhas ao povo da terra, nem tomaria as filhas dele para os nossos filhos, e que trazendo ao povo da terra no dia de sábado alguma fazenda, qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo, e todo e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da preposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto do sábado, e das luas novas, e para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para o sacrifício pelo pecado, para reconciliar Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sorte entre o sacerdote levita e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo a casa
dos nossos pais, a tempo determinado, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas a árvore, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, o sacerdote que ministra a casa do Senhor. E que as primícias da nossa massa, das nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos ao sacerdote as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos das nossas terras aos levitas, e que aos levitas pagaria o dízimo de todas as cidades das nossas lavouras, e que o sacerdote, o filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos do dízimo à casa do nosso Deus, à câmara da casa do tesouro, porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar 1 de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse, e todos os homens que voluntariamente se ofereceu para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, na sua cidade, a saber, Israel, o sacerdote, e os levitas, e os netineus, e os filhos do servo de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Judá, Ataias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Péreses, e Maacéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Azarias, filho de Adias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Péreses que habitavam em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joiede, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaias. E depois dele, Cabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Do sacerdote, Jedaias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Reuquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adias, filho de Jeorão, filho de Pelaias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeça dos pais, 242. Amizai, filho de Anzarel, filho de Azai, filho de Mesilomote, filho de Imer, e os irmãos deles varões valentes, 128, superintendentes sobre eles, Abdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaias, filho de Hassub, filho de Azicrão, filho de Razabias, filho de Buni, e Sebatai e Josabade, dos cabeça dos levitas, presidia sobre a obra fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças nas orações. E Barquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Ada, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas,
172. Os que habitaram na cidade de Judá, e o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em toda a cidade de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel, Izia e Gispa, e presidiram sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, filho de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaias, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecazel, e nas suas aldeias, e Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Hazar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Germute, e em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azeca e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom. E os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Micmas, e Aias, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no vale dos artifícios. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Capítulo 12. Estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Jedaias, Salu, Amoque, Rauquias, Jedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Foram os levitas Jesuas, Binui, Cadmiel, Serabias, Judá e Matanias. Estes e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Jeaquim, e Jeaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes, chefe da casa dos pais de Seraias, Meraias e Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, e de Sebanias, José, e de Harim, Adna, de Meraiote, Helcai, e de Ido, Zacarias, de Genitom, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, e de Moadias, Piltai, e de Bilga, Samua, e de Semais, Jonatas, e de Joiaribe, Metanai, e de Jedaias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Elquias, Razabias, de Jedaias, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe, inscrito como chefe das casas dos pais, Joiada e Joanã e Jadua, como também o sacerdote até o reinado de Dário persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefe das casas dos pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, o chefe dos levitas, Razabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte dele para louvarem e darem graça segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias,
Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que fazia a guarda das tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdra, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazeres, a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto nas campinas dos arredores de Jerusalém, como nas aldeias de Netofa, como também na casa de Ugigal, e nos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e os muros. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros de procissão, sendo um a mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e pôs eles aí Osaias, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias e Jeremias, e dos filhos do sacerdote com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Simaias, filho de Metanias, filho de Micaias, filho de Zacu, filho de Asaf, e seus irmãos Semaias, Azarel, Melalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, e adiante deles, indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após eles, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até as muralhas largas, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta dos peixes, e a torre de Hananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo, e o sacerdote Eliaquim, Maacéias, Minaim, Micaias, Eleonai, Zacarias e Ananias ia com trombetas, como também Maacéias, Semaias, Eleazar e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, fazia-se ouvir os cantores, juntamente com Jezraia, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício, e se alegraram, porque Deus os alegraram com grande alegria. Até as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. O ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmeras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras da cidade as porções designadas pela lei para o sacerdote e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa do sacerdote e dos levitas que assistiram ali, e fazia a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um ao seu dia, e santificava as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Neemias remove diversos abusos. Capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão
para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram-se de toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre as câmaras da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde Dante se metia as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para o sacerdote. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 do rei de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizeram para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros por sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaias dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de carga que trazia a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendia mantimentos. Também Tírios habitava dentro e trazia peixes e toda a mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram os vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenei-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as se abrisse até passado o sábado, e pus às portas algum dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhe disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que se tinha casado com mulheres asdodita, amonita e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas, e não podia falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e lhe fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar,
e dar-vos-íamos nos ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todo os estranhos e designei os cargos do sacerdote e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas das lenhas em tempos determinados, para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E termina aqui o livro de Neemias.